1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. Quem não decorou pode ler, quem já decorou pode falar. Vamos dizer juntos? Em tudo, pois, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo, para contigo, para com todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor, Tua palavra está lida, que o Senhor venha comunicar em nossos corações esta noite o mistério do Teu Evangelho. Que o Senhor traga convicção em nossos corações pelo Teu Santo Espírito e que possamos, Pai, pela Tua graça, comunicar de forma eficaz essa mensagem que tanto nos edifica, que tanto nos faz aprender os Teus caminhos e que o Senhor venha a ser glorificado aqui esta noite. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é 2020, o ano da gratidão. Como assim? Essa semana é comemorado, na última quinta-feira, foi comemorado aí o Dia Internacional de Ações de Graças. Nos Estados Unidos é um dos feriados aí mais importantes, mais relevantes para tudo por lá, em virtude desse feriado. E a cada ano no Brasil também nós temos percebido um aumento dessa importância desse feriado. As igrejas, em tempos normais, geralmente fazem cultos de ações de graças, geralmente na última quinta-feira de novembro, já se preparando para os domingos do Advento, que serão agora, hoje seria o primeiro domingo do Advento, já preparando aí para o Natal. Mas, em virtude dessa realidade de pandemia, a gente fica difícil para fazermos esse tipo de reunião. Contudo, nós como cristãos, como cristãs, nós aprendemos que muito mais do que um feriado, a prática do agradecimento, ele integra o nosso estilo de vida. O nosso texto base aqui, 1 Tessalonicenses 5, ele compreende, ele está inserido dentro de uma série de implicações, de aplicações para a igreja de Tessalônica. Compreendido aí, você pode deixar aberto aí entre os versos 12 até o verso 24. Paulo aqui traça uma série de aplicações, orientações claras, diretas para a igreja. E aí nós podemos ter as instruções em versos anteriores, como Paulo fala, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Ou até a mais conhecida, o verso 17, orai sem cessar. Versículozinho fácil de decorar esse, hein? Olha, se tem dificuldade de decorar, pega esse, começa por esse aqui, ó. Começa com essa série de aplicações. Serão versículos muito importantes para a nossa prática de vida. Examinar tudo, reter o que é bom, também está aqui inserido nesse contexto. E esse também do verso 18, em tudo dai graças. Trata-se desse texto bastante conhecido, e aproveitando aí esse feriado de ações de graças, as vésperas do Natal, num ano bastante atípico, nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão, sobre ação de graças. No contexto da epístola aqui de Tessalonicenses, para compreender um pouco da realidade dessa igreja, Tessalônica era a capital da Macedônia, uma cidade de muita influência na época. Nós temos um relato de Atos capítulo 17, capítulo 1 até versículo 1 até o versículo 9, onde Paulo, após ter sido preso em Filipos, como a gente encontra em Atos capítulo 16, ele chega nesta cidade de Tessalônica e começa a pregar na sinagoga sobre Jesus Cristo. Como a gente percebe no verso 4 aqui desse relato de Atos, muitos se convertem em Tessalônica, dentre judeus, gregos, mulheres. Mas alguns judeus não aceitavam o discurso de Paulo e começaram uma intensa perseguição contra Paulo e Silas, e também contra estes recém-convertidos.
Conforme a gente encontra em Atos capítulo 17, verso 6, a gente encontra esses judeus dizendo assim: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Hernandes Dias Lopes complementa um pouquinho sobre Tessalônica. Ele diz assim: a igreja de Tessalônica, ela foi gerada no útero do sofrimento, nasceu do berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade. Os ventos da perseguição jamais destruíram a igreja, apenas aceleram o processo do seu crescimento. Então, como uma forma de auxiliar na instrução, na edificação da igreja de Tessalônica, Paulo então escreve estas duas epístolas. Epístolas breves, objetivas, contendo uma série de orientações, como o que nós encontramos aqui no capítulo 5, a partir do verso 12, e aqui no verso 18, que será o texto alvo da nossa meditação nesta noite. O apóstolo Paulo, meus irmãos, melhor do que ninguém, ele sabia do que estava falando. Ele tinha autoridade sobre o que ele estava falando. Ele sofria perseguições, tinha sido preso em Filipos um pouco antes de chegar em Tessalônica. Ele foi expulso da cidade de Tessalônica. E nos chama a atenção a sua atitude aqui para com a igreja no verso 18, quando ele diz: em tudo dai graças. Olha o contexto, irmãos. Como essa igreja surgia, como essa igreja estava sendo edificada, como essa igreja estava dando os seus primeiros passos. Em meio a uma intensa perseguição, em meio a uma intensa atmosfera de adversidades. E aí Paulo, em uma de suas orientações para a igreja, no verso 18, diz: em tudo dai graças. Nos chama a atenção isso. E é isso que a gente vai meditar aqui hoje. Porque num ano como o nosso, 2020, um ano de adversidades, um ano de perdas, um ano de tempestades, dificuldades, eu e você somos convidados a darmos graças a Deus. Nós vamos analisar esse verso 18 no seu detalhe. Nós vamos olhar esse tudo que Paulo está querendo dizer aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse dar graças. E a questão também que Paulo fala: pois esta é a vontade de Deus para conosco. Primeira delas, então, em tudo. O que essa expressão tudo quer dizer? Parece meio óbvio, né? Tudo, né? Pois é. Mas detalhando um pouco mais isso, essa expressão em tudo aqui no verso 18, ela denota duas situações. A primeira delas seriam todas as circunstâncias acontecidas, que acontecem e que acontecerão em nossas vidas. E a segunda situação aqui que remete a tudo seria em todo tempo, em todo momento. Todas as circunstâncias, então, remetem para tudo o que acontece. Você já parou para pensar que nós podemos respirar nesse momento? E esse ar que entra sobre os nossos narizes, que entra em nossos pulmões, é uma dádiva do Senhor? A quem pertence esse ar? A quem pertence esse ar? A qual país, a qual autoridade pertence esse ar? Tem uma música do Paulo Nazaré chamada Pulmões. É linda. E ele fala: quem sou eu para questionar se até o ar que enche os meus pulmões não é meu, é seu, Senhor. Tudo que de bom acontece em nossas vidas, né?
momentos inesquecíveis, viagens, estar em companhia de pessoas que amamos, ou até mesmo desfrutar da companhia de pessoas que de repente hoje nós sentimos saudades, que nós não podemos mais desfrutar. Isso compreende um pouco essa questão da ação de graças, mas não é tudo. Porque esse tudo também compreende o que há de ruim. Desemprego, problema de saúde, os relacionamentos. Isso também integra a expressão de tudo no nosso texto. E da mesma forma nós somos orientados a darmos graças ao Senhor por isso. Nós observamos, por exemplo, o relato de José do Egito, lá no finalzinho do livro de Gênesis, no capítulo 50, quando ele se encontra com os seus irmãos. Seus irmãos arrependidos, né? Porque viram que tudo que havia acontecido, sem graça, sabe aquela situação, puxa vida, né? Eu dei mal com José, né? Dei mancada com José, agora ele está lá, ele é todo maioral, e eu aqui, né? Vendi o cara para o Egito, né? Para ser escravo, e o cara está lá. E aí José vem com toda a graça e fala: o mal que vocês me fizeram se converteu em bem. Foi necessário eu passar pelo que eu passei para eu chegar aonde cheguei. Porque em todo o tempo que eu passei dentro de uma cela de prisão, fugindo da tentação da mulher de Potifar, interpretando os sonhos do faraó, em todo esse tempo eu não estava sozinho. Deus estava comigo em todo o tempo. José sabia que Deus estava com ele. E nós notamos, meus irmãos, na história de Gênesis ali, quando começa a partir do capítulo 30, nós não vemos, não percebemos nos versos nenhuma menção de José questionar Deus. Não vemos. Não há espaço para isso. José sabia quem era o seu Deus. Nessa mesma situação, o autor chamado Best, ele declara: não importa quais sejam as circunstâncias, perseguição, doença, etc. O cristão, a cristã deve poder dar graças a Deus, não naturalmente pelas circunstâncias difíceis, mas sim pela sua salvação mediante Cristo. E quando conseguir fazer assim, então também é fortalecida para suportar o que é difícil. Quando começamos a perceber o tamanho do amor de Deus em Cristo Jesus, logo percebemos que o tamanho dos nossos problemas jamais se compararão com o tamanho do amor, da graça de Deus. E isso nos motiva a sermos gratos. Isso nos prepara para as dificuldades. A outra situação que compreendida pelo termo tudo é, como eu falei, em todo o tempo. Além de ser em todas as circunstâncias, sejam boas ou ruins, também em todo momento encontramos aqui a orientação de Paulo para expressarmos gratidão a Deus. Toda ocasião, em todo momento, são oportunidade para agradecermos. E aqui eu trago o conteúdo do Salmo de número 34, que diz: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente em minha boca. Esta é a frequência que a palavra de Deus nos ensina para praticarmos e expressarmos a gratidão em todo tempo. Da mesma forma, essa igreja em Tessalônica, os tessalonicenses precisavam compreender este tudo. Da mesma maneira que eles precisavam entender que tudo isso que eles estavam passando fazia parte de um processo de crescimento e dependência da graça de Deus. Nós também devemos ter esse mesmo impacto, essa mesma compreensão. O ano de 2020 é um ano atípico, é um ano difícil,
mas é um ano em que nós também desfrutamos da mesma graça, do mesmo amor do Senhor, que é maior do que tudo e do que de todos, porque Ele está lá expresso em Cristo Jesus na cruz. Nós somos desafiados a ter essa mesma compreensão. Temos o exemplo do próprio Paulo, quando ele fala em Filipenses capítulo 4, ali a partir do verso 11, quando ele fala que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui o contente não quer dizer conformado. Estar contente é diferente de estar conformado. Estar contente é estar satisfeito. Em todas as circunstâncias. Por isso Paulo fala em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que ele pode fazer. Aqui, como a gente já fala algumas vezes, né, eu posso suportar todas as coisas em Deus que nos fortalece. Da mesma forma, um autor chamado Howard Marshall, ele fala assim: os crentes devem achar razão para louvar e agradecer a Deus, em qualquer situação na qual se acharem, e portanto a todo tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, como temos compreendido esta expressão? Tudo em nossa prática de gratidão a Deus. Como está o nosso nível de compreensão desse tudo? Em tudo, dai graças. Vamos então agora à segunda expressão, que é a expressão dai graças. Em nosso texto, verso 18. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que crente não é masoquista. Crente não gosta de sofrer, não é verdade? Ninguém gosta. Está. Não pode, né? Não dá. Difícil. Ninguém gosta de sofrer. Mas ele complementa. Ele não dá graças pelo sofrimento. Nós, os cristãos, não damos graças pelo sofrimento, mas pela providência generosa de Deus, de transformar o sofrimento em fonte de consolo. E ele fala ainda, eu concordo com o poeta inglês William Cowper, quando disse: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Nós estamos falando dessa expressão nos estudos de Ruth. Inclusive, convido os irmãos a uma pregação do Hernandes Dias Lopes exatamente em cima dessa situação. Atrás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Dar graças também não significa agradecer pelo mal moral, mas em sabermos que Deus é poderoso para transformar o mal em bem, como nós falamos na história de José anteriormente. Apesar de todo esse contexto de perseguição, de adversidade, de dificuldades, de lutas, os tessalonicenses são exortados por Paulo a serem gratos, a expressarem ações de graça. E a prática da ação de graças é muito repetida por toda a palavra de Deus. A gente poderia enumerar aqui vários versos, quando Paulo dá graças, quando Paulo agradece. Jesus dá graças, inclusive na Santa Ceia, antes de partir o pão, antes de beber o vinho. Jesus, o que ele faz? Ele dá graças. Pastor Billy, pastor conhecido aqui da nosso presbitério, ele fala o seguinte: a ação de graças tem muito mais a ver com uma atitude. Desse modo, ela não é apenas posterior ao fato concretizado. Ela se trata de uma disposição de submissão e adoração a Deus. Uma disposição de submissão e adoração a Deus. Em meio ao sofrimento, a ação de graças nos coloca em atitude de devoção abnegada e nos conduz ao Senhor. Até mesmo o próprio exemplo de Paulo, quando nós falamos um pouco antes, ali no início, no capítulo 16 de Atos, quando ele é preso em Filipos. E nessa prisão ele sofre torturas, ele é preso no pior lugar dentro daquela prisão, ele sofre torturas com Silas. E nós notamos no texto de Atos 16 que o que Paulo e Silas estavam fazendo durante a sua prisão?
Eles cantavam louvores a Deus. E aí o que acontece naquela prisão? Um terremoto. E eles são libertos. E eles são libertos dessa prisão. Paulo tinha autoridade para falar sobre gratidão em meio ao sofrimento. Mas também quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, para um episódio da parábola dos 10 leprosos, lá em Lucas capítulo 17. Esse episódio também é muito peculiar. Os 10 leprosos chegam para Jesus, Jesus os cura. Falou, vai até o sacerdote, se apresentem até o sacerdote e mostrem que estão curados. Era um costume religioso da época. E ao notarem, e aí um desses 10, ele nota, ele olha e vê que não está mais com a lepra. E ele volta com Jesus. Apenas um desses 10 volta para agradecer a Jesus. Sabe o que acontece aqui, meus irmãos, nesse episódio? 10 pessoas foram curadas. Uma delas foi salva. Entendemos aqui um pouco da profundidade da ação de graças. A ação de graças, ela ultrapassa o ato em si. A ação de graças, ela ultrapassa a ação benéfica, a ação redentora em si. Ela nos leva ao próprio Deus, a olharmos o próprio Senhor. E essa atitude de adoração, ela ultrapassa. Porque o nosso Deus, ele é maior, ele é tremendo, ele é maravilhoso, e ele supre. E ele nos fortalece, e ele nos leva adiante. É algo incrível e maravilhoso. Uma outra face da gratidão, a qual nós devemos evitar, é a que nós encontramos um pouco adiante em Lucas capítulo 18, da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu aqui, ele agradecia a Deus no capítulo 18, porque ele achava que era melhor do que os outros homens. Ele achava que a sua religiosidade, ela era muito boa. Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse homem aqui, como esse publicano. Eu te agradeço porque eu faço e eu cumpro com os meus deveres religiosos. Enquanto se nota, vai para, foca daí no publicano. O publicano não ousava olhar para cima. Não ousava olhar para cima e batia os peitos. Senhor, eu não sou digno. Notem esses dois personagens. A gratidão, ela não gera orgulho, ela gera humildade. A gratidão, ela gera proximidade de Deus e não afastamento. Gera louvores e glórias ao Senhor e não a si próprio. Meus irmãos, como nós temos nos alegrado nas razões que estão acontecendo na nossa vida, ou nesse Senhor que nos conduz, que nos protege, que de forma soberana governa sobre as nossas vidas. Terceira situação que nós encontramos aqui é: pois esta é a vontade de Deus. Paulo então encerra este trecho no verso 18, mostrando que a gratidão, muito mais do que uma atitude humana, revela o desejo do Senhor para conosco. No breve catecismo, uma das nossas normas aqui, uma das nossas, um dos nossos instrumentos para entendermos mais a palavra, o breve catecismo de Westminster, a primeira das perguntas é a seguinte: qual o fim principal do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aqui nós temos a afirmação de Marshall, que diz:
Esse mesmo catecismo, no entanto, acrescenta que a finalidade principal do homem também é desfrutar do Senhor para sempre. E nos relembra que ao glorificarmos a Deus, nós entramos em um relacionamento que, segundo o propósito do Senhor, deve ser uma fonte de alegria real para nós. Deus pretende que o seu povo seja feliz, embora a sua vontade para ele possa incluir circunstâncias difíceis e provações. A felicidade não consiste no meio. A gratidão não se expressa no meio. A gratidão se expressa na razão de ser, que é o nosso Deus. A nossa fonte de felicidade, ela não é na vacina do coronavírus. A nossa fonte de alegria não é no emprego. A nossa fonte de alegria não é em determinadas pessoas. A nossa fonte de alegria é no Senhor. Quando nós expressamos gratidão a Deus, nós apontamos para o Pai toda a glória e cumprimos a tua vontade. É isso que está querendo dizer. Como diz a expressão lá do Salmo 37, bem conhecido: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Da mesma forma que junto aos Tessalonicenses aqui, que tanto estavam sofrendo, que passavam por um contexto de dificuldades, Paulo demonstra para eles e para nós hoje um estilo de vida onde a vontade de Deus é plenamente revelada em Cristo Jesus. Paulo também destaca que uma vida de gratidão é o inverso de uma vida má. Como assim? Veja que encontramos no texto de Efésios 5:4. Diz assim: não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Essa questão da vontade do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, não se trata de um mandamento, uma ordem de Deus. Não está querendo ser dito aqui que isso, não, porque é assim que o Senhor ordena. Não. O que significa que esta vontade de Deus é que em Cristo, apesar de todas as adversidades, apesar de todas as lutas, apesar de todo esse contexto de dificuldade que nós estamos vivendo, é possível vivermos agradecidos e contentes. Nós nutrimos a gratidão pelo que Cristo fez por nós, e por isso não importa as dificuldades, não importa a pandemia, não importam as más notícias. Esta é a vontade de Deus. Essa gratidão evidentemente não é uma virtude, e não persiste por si mesma, para ser praticada para si mesma. Essa gratidão reside numa fé viva, e constitui a sua expressão concreta. Por essa razão, uma gratidão dessas é também de forma mais fundamental e essencial que todo o resto, colocada por nós em primeiro plano. É o sinal do cristão, é o sinal daquele que é nascido de novo, e é um traço característico da santificação. Marca do cristão, marca da cristã, marca da igreja. Sermos agradecidos. E isso aponta para o reino de Deus. E isso expressa a vontade de Deus. Por isso, a prática da gratidão reflete a vontade de Deus em Cristo Jesus. Conforme nós temos o Salmo de número 30, versos 11 e 12, o salmista diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti, não se cale. Senhor meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Por que o salmista está dando graças? Porque a história da vida dele foi mudada pela graça de Deus. O teólogo chamado A.W. Pink nos traz a seguinte expressão:
Submissão à vontade divina quer dizer que ficamos satisfeitos quando o Senhor supre as nossas necessidades de acordo com os ditames do seu soberano beneplácito. Ou seja, submissão à vontade do Senhor quer dizer que ficamos contentes, que ficamos agradecidos quando o Senhor supre as nossas necessidades de acordo com a sua soberana vontade. Meus irmãos, como nós temos demonstrado a vontade de Deus em nossa rotina diária. Partindo para a conclusão desta breve meditação, trago novamente algumas considerações do pastor Billy, pastor William Lane, pastor muito querido. Ele diz assim: mas como dar graças quando tudo vai mal? Pode ser uma pergunta que brota em nosso coração nesse momento. Você não sabe a história que eu estou vivendo, pastor? Você não sabe o contexto de vida que eu estou vivendo? Pois é. Não seria uma forma de negação? Não seria uma forma de apatia? De ilusão, de utopia, agradecer a Deus em meio ao sofrimento e à dor? É verdade que a Bíblia, particularmente os Salmos, nos ensina também a oração de súplica, a oração de lamento. Mas como diz Foster, o próprio pastor Billy citando, a adoração é o ar que toda oração respira. A adoração é o oceano em que toda oração nada. Todas essas formas ou modos de oração não deixam de exprimir a adoração a Deus. Dar graça em tudo implica então em reconhecer que as nossas vidas estão nas mãos de Deus Pai, que vivemos sob o senhorio de Cristo e somos sustentados pelo Espírito Santo. Mesmo em meio a lutas, nós podemos dar graças, não como meio de negar o sofrimento. Não é isso, não é negacionismo, mas como submissão a Deus, como meio de alcançarmos o seu gracioso consolo e força, apesar das aflições. Por isso, quando agradecer a Deus? Em tudo, em todas as circunstâncias e em todo tempo. Como agradecer a Deus? Como Paulo e Silas em Atos, capítulo 16, como o leproso samaritano em Lucas 17, como o publicano em Lucas 18. E por que agradecer a Deus? Porque é um traço do seu povo. O povo de Deus é um povo agradecido, porque foi salvo por Deus em Cristo Jesus e agora desfruta de uma nova perspectiva sobre as nossas vidas. A igreja em Tessalônica passou por inúmeras dificuldades. Paulo passou por adversidades. Mas ainda assim nós encontramos esta clara orientação: em tudo dai graças. Paulo, ainda em Romanos 8, 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um autor chamado Barclay nos traz um ditado muito interessante. Nós devemos lembrar sempre que se dermos a cara ao sol, as sombras cairão atrás de nós. Mas se nós dermos as costas ao sol, todas as sombras estarão na nossa frente. Esse ano está sendo um ano difícil, pelo contexto da pandemia, das adversidades. Mas ainda assim nós somos chamados como igreja, a assumirmos uma prática, de sermos constantes e abundantes na prática da gratidão a Deus. Que o Senhor assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você nesse momento possa, você também que nos assiste, que nos acompanha, nós possamos olhar a partir desse texto, olhar para as nossas vidas, olhar para o que nós estamos fazendo e olhar a profundidade que é expressar e dar graças ao Senhor. Dar graças é muito mais do que falar palavras de gratidão. Dar graças é muito mais do que
falar que Deus é Senhor, que Deus é Pai, que Deus é maravilhoso. Dar graças é exatamente isso. Um reflexo do povo de Deus. Os tempos são difíceis, sim. Mas os tempos sempre foram, em sua proporção, difíceis. Por isso, somos levados a dar graças em todo tempo. Senhor, obrigado por esta mensagem. Obrigado por esta verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por todo o Teu amor derramado em nossas vidas em Cristo. Sua graça é maravilhosa, Seu amor é maravilhoso. Quando temos a noção do tamanho desse amor, nós não somos levados mais pelas ondas de circunstâncias, nós não seremos mais levados de acordo com os ventos, com as tempestades, com as situações que se apresentam diante de nós. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Porque nós temos esperança nos dias de amanhã, porque o Senhor lá estará também. Se o meu amanhã promete ser um dia ruim, o Senhor estará lá comigo para suportar. Se o dia de amanhã for um dia bom, o Senhor estará comigo também para se alegrar. E que nós, como igreja, Senhor, sejamos agentes, ó Deus, da gratidão do Senhor. Gratidão não apenas pelas bênçãos, gratidão não apenas pelas conquistas, mas gratidão pelo Senhor das bênçãos, pelo Senhor soberano sobre todas as coisas, que não precisava, mas veio ao nosso encontro e manifestou amor e graça, manifestou misericórdia, e quer andar ao nosso lado, quer se relacionar com o seu povo, quer se dar a conhecer. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça, essa graça maravilhosa, essa graça que ultrapassa